Olá, bom dia. Você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Te dê graça e paz. Temos uma mensagem de hoje como prometida e o título é Saiba como obter estas 12 bênçãos. Saiba como obter estas 12 bênçãos, né? Ontem falamos de 12 maldições que virão para as pessoas que não derem ouvidos à voz de Deus. E agora vamos falar como você pode obter estas 12 bênçãos também prometidas por Deus. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, seja conosco nesta manhã. Fala conosco, dai-nos a tua graça, dai-nos o conhecimento do Senhor. E a bondade do Senhor estando conosco, estando em nós, nós saberemos, ó Deus, sempre que o Senhor é bom e que podemos obter do Senhor muitas bênçãos. E aqui, ó Deus, está um modelo para que possamos seguir para que essas bênçãos cheguem até a nós. No nome de Jesus te agradecemos, eu e esta pessoa que assiste esse vídeo. Já sentimos-nos abençoados no nome de Jesus. Amém. Bom, saiba como obter estas 12 bênçãos. Glória a Deus, né? Porque nós prometemos e agora vamos falar das 12 bênçãos que Deus quer para mim e para você. Lemos então o capítulo 28 de Deuteronômio, o versículo 1 e o 2 e depois o 13 e o 14. O versículo 1 diz assim, preste atenção, se atentamente obedeceres, eu circulei a palavra se, porque é uma condicional de Deus, e grifei o atentamente e o obedeceres. A voz do Senhor teu Deus. Ele precisa ser teu Deus e você ouvir a voz dele para você obter essas 12 bênçãos e nós vamos falar desse assunto. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado, também grifei a palavra cuidado, de guardar todos os seus mandamentos que hoje, qual é o momento? Hoje, te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2 diz assim, se ouvires, circulei a palavra se, a condicional de Deus, e grifei a palavra ouvires. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos, as 12 que irei citar, virão sobre ti, preste atenção nessa palavra, virão sobre ti e te seguirão. Também grifei a palavra seguirão. Vamos ler o versículo então 13 e o 14, para fechar então e entrarmos nesse comentário. O versículo 13 diz assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo. Olha, a condicional de Deus, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje, o momento é agora, volto a dizer, te ordeno para os guardar e os cumprir. Então, existe uma razão para você observar os mandamentos de Deus, que é para guardar e os cumprir. E o versículo 14 diz, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que neste momento te ordeno, seguindo outros deuses para os servir. Bom, lemos a palavra de Deus, glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus é viva e ela trabalha em nós. E nós vamos entrar nesse assunto. Saiba como obter estas 12 bênçãos. Deus sempre tem a sua condicional. Mas primeiro, antes dele colocar a condicional dele, é necessário que você decida quem é que vai dirigir a tua vida, quem que vai estar sobre você, né? E quem será o teu Deus? A opção é sempre tua. Deus não opta por você, Deus não decide por você, muito pelo contrário. Deus se dá para que você decida. Eu estou aqui, você pode seguir a mim, você pode me ter como teu Deus ou rejeitar.
A decisão é sempre tua. Mas a palavra que está escrita é: se você tiver Deus como teu Deus e resolver atentamente. O que é atentamente? É colocar a sua atenção em Deus. Atenção na palavra de Deus é você atentar para aquilo. Eu quero usar um exemplo. Por exemplo, a minha filha, ela tem 2 formações universitárias aqui nos Estados Unidos. Negócios e negócios internacionais. Ou seja, negócios locais e negócios internacionais. Eu nunca vi a minha filha estudar em casa, eu nunca vi minha filha fazer dever de casa. E um dia eu quis perguntar para ela: Sabrina, por que eu nunca vi você fazendo dever de casa? Ela disse: Daddy, eu presto atenção no que a professora ensina e atentamente aprendendo o que ela ensina, assim que termina a aula, eu aproveito o que aprendi, o que ela ensinou e faço os meus deveres de casa mesmo na escola. Então eu aprendo na escola e faço dever na escola. E minha filha nunca foi reprovada de ano. Muito pelo contrário, o quociente intelectual dela, o QI dela, sempre foi muito elevado. Hoje, ela tem os pés no Brasil. Ela está no Brasil, mas a empresa dela circula aqui na América. Então, ela tem os pés no Brasil e a cabeça nos Estados Unidos da América. Você vai entender exatamente o que isso quer dizer quando nós explicarmos estas 12 bênçãos que você pode obter. É isso que a Bíblia está ensinando para nós. Primeiro, aprender atentamente, observar atentamente, depois de você ter o Senhor Deus como teu Deus e obedecer à voz. Se você prestar atenção, Deus irá falar nos teus ouvidos. E você, se prestar atenção e obedecer à voz do Senhor Deus e ter o cuidado. Você olha para a dona de uma casa ou para um empresário. Quando a dona da casa está cuidando da casa, ela vai vasculhando ali, ela vai limpando tudo ali, vai tirando o que não presta, jogando fora aquilo que é lixo para jogar fora e vai limpando os móveis, vai limpando aquilo que ela possui dentro da sua casa para que sua casa esteja limpa e cheirosa. Então, esta é o cuidado. E o dono de uma empresa, da mesma forma, quando ele tira tempo para vasculhar a sua empresa, ele vai tirando tudo que não presta e vai limpando aquilo que ele possui como propriedade para o crescimento da empresa e a empresa desenvolve. Então, por isso esta palavra, tendo cuidado, observando bem, tirando o que não presta, limpando o que tem, tendo cuidado de guardar. Aí você vai guardando aquilo que você tem e você vai ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Você não vai jogar nada de bom fora, você vai guardar. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje, neste momento, te ordeno. Então, você fazendo isso, olha a promessa. O Senhor que você tem como Deus te levantará, te colocará em alta posição, te exaltará entre todas as nações. Era a promessa para Israel. Mas para você que mora numa cidade, que mora numa comunidade, é promessa de Deus te exaltar ali, te levantar ali entre todos os outros. E eles te verão e saberão que é Deus quem está te levantando, porque você tem um Senhor Deus. E o versículo 2, se ouvires, outra condição de Deus, se o teu ouvido estiver atento à voz do Senhor, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Tem uma riqueza muito grande neste versículo aí. Se você der ouvido à voz de Deus, não ouvir as outras coisas, não ouvir conto de fadas, não ouvir fábulas aí, essas promessas que nunca acontecem na tua vida, né? Mas são meras promessas. Se você prestar atenção só no que Deus te diz, no que Deus te fala, na voz de Deus, a promessa de Deus é o seguinte: todas essas 12 bênçãos, que vamos citar uma por uma,
virão sobre ti. Se virão sobre ti, ela está vindo do alto. E se está vindo do alto, está vindo de Deus. É Deus que está mandando essas bênçãos. Primeiro, porque você tem o Senhor como Deus, o Senhor Deus como teu Deus. Você não serve a outro Deus, você não serve a ídolos, você não serve a imagem, você não serve a demônios, você não serve às ocupações dessa vida, ao dinheiro, você serve a Deus. Então a tua bênção vem do alto dos céus sobre ti, né, para te abençoar, e elas seguirão, além de vir as bênçãos, elas não vêm e vão embora, elas vão, e onde você estiver, as bênçãos estarão com você. É por isso que às vezes você muda de cidade, mas a bênção não muda. Você muda de local, mas a bênção não muda. Você muda de país, mas a bênção continua te seguindo, né? E lembra da promessa de Jesus? Ó, vocês vão pregar o evangelho, mas estes sinais seguirão os que creem. Sabe por quê? Muitos pastores não fazem sinais, não fazem prodígios, porque eles não creem. Não creem na palavra de Deus, porque se crescem, os sinais seguiriam a promessa de Jesus. E aqui está a promessa, então, dessas bênçãos de Deus, seguir aqueles que têm Deus como seu Senhor, unicamente Deus como seu Senhor. E quais, então, são essas bênçãos que falamos tanto que virão sobre nós, né? Com a condicional de Deus, se ouvirmos a voz dele e atentarmos a seguir os seus mandamentos. Preste atenção, porque eu vou te falar sempre disso. Tem que ser obediente à voz de Deus e guardar os mandamentos e cumpri-los, os mandamentos que Deus te deu. Primeira bênção, abençoado na cidade. Você será abençoado na cidade que você estiver. E a segunda bênção é abençoado no campo. O que você faz na cidade é bênção, e o que você faz lá no campo, lá na agricultura, lá na terra que você tem, lá na terra que você trabalha, também será abençoado. É a segunda bênção. Abençoado com o produto do ventre. O que sai de você, né? O que sai da tua esposa, os teus filhos, o ventre da tua esposa será abençoada. E isso está no Salmo 128, né? No versículo 1 e 2, que será bênção. 1, 2 e 3, será bênção. Essas bênçãos que estou falando com você, está ali, exatamente ali. Abençoado na cidade e abençoado no campo. Salmo 128, versículo 1 e 2. E abençoado o produto do ventre. Salmo 128, versículo 3. É a promessa de Deus que a sua esposa será frutífera, que a sua casa será uma casa alegre, que os teus filhos sentados na mesa serão como frutos da videira, né? Ali em volta da mesa. Graças a Deus, porque a promessa de Deus, ela não falha conosco. O que Deus fala, ele cumpre. Abençoado os produtos e riquezas do solo, onde você bota a semente no teu solo. Sim, o teu solo produz e produz muito. Abençoado o produto do gado, né? O leite, a lã, o leite da vaca, a lã das ovelhas, né? Você será sempre abençoado com o produto do teu rebanho. 5, abençoado com as crias do rebanho. Não é só com leite e com a lã. O 5 fala que com as crias também, as vacas, as ovelhas produzirão novas vaquinhas, novos bezerrinhos, novas ovelhinhas. Você será abençoado. É a bênção de número 6. Número 7, a bênção 7, abençoado com tuas cestas cheias. O teu celeiro vai produzir muito para você e as tuas cestas estarão sempre cheias. E a bênção 8 é a multiplicação do teu pão e do teu bolo, da tua amassadeira. Sempre que você estiver produzindo na sua casa, o teu pão será multiplicado, porque essa bênção vem de Deus, essas bênçãos vêm do céu. A bênção de número 9, abençoado quando estiver entrando. Quando você estiver entrando no lugar, todo mundo saberá, este é o abençoado de Deus. E o de 10 é abençoado também na tua saída. Todo o teu movimento será movimento de bênção. As pessoas glorificarão a Deus, né, pela tua vida. A Bíblia diz que o bom, o justo, colhe fruto da sua bondade. E o mal colhe fruto da sua maldade. Todos dois colhem frutos, mas o justo colhe fruto da sua justiça, da sua bondade. Jesus também disse, olha, o mundo precisa ver as tuas boas obras para glorificarem o vosso Pai que está no céu. Então todo mundo que tiver abençoado vai dizer, este só pode ter Deus como Deus dele, como Pai dele, para ser tão abençoado assim. E no número
11. Vamos falar da bênção no número 11. Abençoado será diante de teus inimigos. As pessoas que se levantarem contra você serão destruídas. Os teus inimigos serão derrotados e não por você, é diante de você, porque Deus é quem batalha a tua batalha. Não adianta esse negócio de mau olho, mau agouro, feitiçaria, macumbaria contra você. Deus vê lá de cima e Ele conhece este mundo tenebroso e Ele batalha por você, botando por terra todos os teus inimigos. E o de número 12, né? A última bênção que nós falamos das 12 bênçãos, abençoado com os tesouros do céu, que é a chuva, o sol, a chuva no tempo certo, para que a terra produza bem. Você tendo os tesouros do céu, você será muito abençoado. Tudo que você fizer irá prosperar. Mas existem duas condições. E essas são as condições de Deus. O se de Deus. Porque Deus te dá a opção de seguir ou não seguir, como dizemos no princípio. E essas condições estão justamente no que lemos no versículo 13 e no versículo 14, que essas coisas, essas bênçãos só acontecerão se você obedecer os mandamentos de Deus e se você os guardar para cumprir. Não pense que essas bênçãos, porque a chuva Deus dá sobre o justo e o injusto. E sabe por que o injusto tem a chuva sobre ele? Porque perto do injusto tem o justo. Sempre tem alguém não cristão, alguém que não serve a Deus, morando perto de alguém que serve a Deus. E Deus, por cuidar desta pessoa que serve a Ele, que o tem como Deus, então o outro também é abençoado com a chuva e com o sol, porque ela veio para o justo, mas o injusto, por morar perto, ele então recebe também a bênção. Então a bênção, a chuva de Deus cai sobre os justos e o injusto, mas a promessa de Deus é para os obedientes. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, mas o justo. Mas a Bíblia diz que o ímpio, ele é como a palha, ele será queimado, a obra dele não prosperará. Por outro lado, nós lemos que as bênçãos de Deus, além de vir sobre nós, ela também nos seguirão. Serão aquelas bênçãos móveis, onde você caminha, onde você bota os teus pés. Agora, nós vimos a promessa de Deus também, que Deus irá te elevar. Por que Deus irá te levar? Para que você veja de cima para baixo. Para que você entenda que você vai obedecer o que está no verso 13. Você vai ter Deus e os mandamentos de Deus para cumpri-los. Você vai ter Deus como teu Senhor e o mandamento de Deus para cumpri-los. Então saiba como obter essas 12 bênçãos. Primeiro, tendo Deus como Deus. Pode acreditar, se lance nele. E segundo, observando os seus mandamentos e obedecendo-os, guardando-os e cumprindo-os. E então você vai ter essas 12 bênçãos sobre você. Porém, há uma exigência de Deus. Ele te colocando na altura, ele não permite você olhar nem para a direita e nem para a esquerda, nem 1 milímetro. Porque na medida que você olhar para a direita ou para a esquerda, então você vai perder a sua altitude. E você vai cair e vai entrar no mundo dos normais. E no mundo dos normais, a opção de servir a outros deuses, a se desviar da palavra do Senhor é muito grande. Mas a promessa de Deus é, se você não desviar o teu olhar nem para a direita e nem para a esquerda e continuar na posição que Deus te colocou, vendo das alturas tudo o que está embaixo, tudo que está lá nos teus pés, você consegue observar e ver bem, você saberá como trilhar o teu caminho na presença do Senhor. Não desvie 1 milímetro nem para a direita e nem para a esquerda. A ordem hoje é seguir os mandamentos de Deus e na medida que você for seguindo passo a passo, você então estará desfrutando das bênçãos do Senhor, dessas 12 bênçãos que o Senhor prometeu. Vê como é simples fazer isso? Não é complicado. A primeira coisa, eu tenho que convidar Deus para ser o Senhor da minha vida. Eu tenho que observar e guardar os seus mandamentos. E quando você
quer trilhar os caminhos de Deus, você precisa olhar aquilo que não agrada a Deus e começar a botar para fora. Isto não convém. Apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. É lícito eu guardar a palavra de Deus e andar nos caminhos do Senhor, mas não convém que eu misture as coisas, que eu tenha junto comigo coisas que não agradam ao meu Deus, coisas que ofendem a santidade do meu Deus. E se eu o quero como Deus e quero guardar os seus mandamentos que são santos, eu preciso caminhar em santidade, eu preciso ver como Deus vê, eu preciso olhar como Deus olha, eu preciso rejeitar coisas como Deus rejeita, e eu preciso abraçar as coisas de Deus como Deus quer que eu as abrace. Então as condicionais de Deus não são difíceis. Se você guardar o mandamento, se você observar, se você buscar cumpri-los, todas essas 12 bênçãos virão sobre ti. Essas bênçãos vêm dos tesouros do céu, dos tesouros de Deus. Deus é quem prometeu, e ele não é filho de homem para prometer e não cumprir. Deus não é político. Deus não envolve nessa sujeira de política, de promessas falsas. Deus é santo e ele é Deus. E a palavra dele no versículo 14 diz, porque o dia que você desviar o teu olhar, você vai servir a ídolos e a demônios. E Deus não quer isso para você. Tem tanta gente servindo a ídolos e a demônios. E Deus quer que você observe bem o que ele diz e ouça bem a voz dele para você ser bem sucedido nessa vida. Amanhã falaremos, se você não fizer isso. Olha que são 14 versículos que falam sobre bênçãos. Mas depois são uma imensidão de versículos que falam sobre o não obedecer ao Senhor, o que pode causar. E você vai ver que infeliz é o homem que não teme ao Senhor. O Salmo 128 termina dizendo o seguinte, bem-aventurado, eu creio que é no versículo 4 ou 5, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Você começa a ser sábio quando começa a temer a Deus e andar nos seus caminhos. Então você começa a ser sábio e começa a voar alto. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Eu despeço de você e te digo até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.